Graça e paz, amados irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Queridos, muita gente reclama de que mesmo fazendo bem às pessoas, mesmo tratando com respeito, com carinho, vez ou outra o seu nome é colocado em confusão. Você ajuda, orienta e é devolvido a você calúnia, fofoca. Mas é porque, queridos, se fazer o mal incomoda algumas pessoas, fazer o bem incomoda também. É aquela história, fazer o mal incomoda quem é do bem, e fazer o bem incomoda quem é do mal. Isso nunca vai mudar. E neutros nós não podemos ficar. Temos que fazer o que Deus manda. Se tributo é um imposto, uma taxa, um pagamento, fazer o mal é um tributo, um imposto, um pagamento ao inimigo. Fazer o bem é um tributo a Deus. Hoje nós falaremos sobre um tributo devido. Vamos olhar em Mateus 22, 15 a 22. A palavra de Deus diz assim: E então, retirando-se os fariseus, consultaram-se entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles apresentaram-lhe um dinheiro. E Jesus disse: De quem é essa efígie e essa inscrição? Disseram eles: De César. Então Jesus disse: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando, se retiraram. Querido, já é do conhecimento de todos que Jesus, mesmo fazendo milagres, curas, ensinando a palavra de Deus, fazendo bem, atraía não somente admiradores e discípulos, mas também muitos inimigos. A gente se admira, se espanta que esses inimigos deveriam ser de outro povo. Deveria ser de um povo que não acreditava e não aceitava Deus, de um povo que não obedecesse ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas não. O seu inimigo era principalmente o seu povo. Vejam aqui os versículos iniciais. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que é verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olha a aparência dos homens. Os fariseus consultaram entre si como colocariam armadilhas em suas palavras para fazer Jesus ser acusado e interromper o seu ministério. Fariseus, judeus devotos do Torá, judeus devotos dos 5 primeiros livros da Bíblia, junto com herodianos, apoiadores de Herodes que perseguiam os profetas de Deus e defendiam a dominação romana na Palestina. Então os fariseus, um povo judeu, devoto dos 5 primeiros livros da Bíblia, juntaram-se com os romanos, com os opressores do povo judeu, com os opressores deles, para fazer uma cilada e destruir um profeta de Deus chamado Jesus Cristo. Os herodianos e os fariseus eram inimigos naturais, mas se juntaram contra Jesus. Dá para entender isso? Eles chegaram elogiando a honestidade e a justiça de Jesus para lhe atacar. Chamaram Jesus de mestre. Disseram que Jesus ensinava o caminho de Deus, mas fizeram uma pergunta que tinha o objetivo de destruir toda essa honestidade e ao homem que ensinava o caminho de Deus. Versículos 17, 18, 19, 20 e 21. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? E Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram o dinheiro. E ele disse: De quem é essa efígie
e essa inscrição? E eles disseram, de César. Então ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Depois do elogio, a pergunta maliciosa que é uma cilada. Depois do jogo de cena, uma armadilha, uma pergunta aparentemente inocente com o objetivo do mal. A pergunta aparentemente inocente é extremamente difícil, porque simplesmente o sim ou não colocaria Jesus em conflito. Imediatamente, Jesus viu quem eram aqueles homens, tanto é que chamou eles de hipócritas. Se dissesse não, somente não, os herodianos o delatariam ao governador romano, que poderia executá-lo por traição, pois todos eles deviam ser leais a César. Negar pagar um imposto a César e, pior, dizer que não deviam pagar seria considerado traição, e traição era pago com a vida. Se dissesse sim, ele cairia em desgraça com o povo que odiava o domínio romano. Iriam dizer que o seu Salvador, o seu Redentor, disse para eles pagarem impostos a César, um imposto para quem havia lhe tomado as terras, um imposto pago ao opressor que havia lhe tomado o país deles. Então Cristo pergunta, de quem é essa efígie e essa inscrição? Ou seja, de quem é esse retrato, essa imagem? Quem mandou fazer essa inscrição? Responderam, de César. Foi César quem fez aquele dinheiro e mandou escrever o seu nome. Então Jesus Cristo finalizou, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus, por Jesus Cristo, não estavam querendo tomar o dinheiro ou a moeda de ninguém. Não é proibido e nem pecado dar a César o que é de César. Não é proibido nem pecado pagar os impostos. A gente espera que quem nós elegemos não nos sufoque. A gente espera que quem nós colocamos no poder não nos roube, o que é quase impossível. Jesus dizendo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é verdade. O fato de ter posse ou fazer negócios com a moeda romana evidencia uma obediência às regras. Se você tinha uma moeda de César no seu bolso, você estava obedecendo às regras. E ouvindo isso, eles, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, maravilharam-se e deixando se retiraram. Mesmo maravilhando-se, eles foram embora. Mesmo vendo que Cristo é verdadeiro e ensinava o caminho de Deus, que fazia milagres, eles foram embora. E nós vamos continuar pagando impostos altíssimos, porque na nossa vida sai Herodes e entra César. Sai César e entra Herodes. Mas o problema da nossa espiritualidade não é esse. O problema da nossa espiritualidade é que nós damos tributo aos homens, mas não damos a Deus. Pagamos um tributo alto aos homens e não tributamos a Deus. Os tributos dos homens é o dinheiro, casa, praia, apartamento. Sempre será monetário. Mas Deus não quer o nosso dinheiro. O tributo a Deus é espiritual. Deus quer o nosso amor, a nossa atenção, a nossa obediência. Deus quer o que há de bom no nosso coração. A não ser que nós não tenhamos nada de bom para dar a Deus. Mas se tivermos, daremos a Deus o que é de Deus. Se tivermos, vamos sair de nós para Deus o nosso tributo, que será a nossa honra, a nossa glória e todo o nosso louvor ao nosso Pai Celestial. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.